Felipe Coutinho, muito boa noite, querido. Boa noite, Fernando. Boa noite, Leandro. Prazer estar aqui de novo com vocês. Opa, como vai, Felipe? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui conosco, viu? É uma presença bastante providencial, porque é um tema que tá em voga hoje, a questão do aumento dos combustíveis. Da outra vez que nós estivemos juntos, você já escreveu muito sobre isso, já falou muito sobre isso. Da vez que nós estivemos juntos, você fez questão de reforçar a sua tese de que o fim da PPI, na verdade, é uma falácia, ele não aconteceu de fato. Você acha que esse aumento do combustível que a gente está tendo hoje, agora, é exatamente a comprovação dessa tese, Felipe? É a comprovação, quer dizer, o fim do PPI foi uma farsa, né? Inclusive, eu fiz um artigo que saiu hoje, tipificando a falácia do fim do PPI como... Assim, o PPI é o preço paritário de importação, né? A política de preço inédita, inaugurada em outubro de 2016 e mantida até hoje. Mas em maio desse ano, a direção da Petrobras anunciou que havia acabado essa política de preços, né? E dizendo que ia inaugurar outra. Mas acontece que desde maio desse ano, quando foi declarado o fim do PPI até hoje, o que a gente vem acompanhando é que os preços praticados pela Petrobras são exatamente preços equivalentes aos paritários de importação. Então, eu classifiquei nesse último artigo, né, além do anterior que eu já tinha dito que era uma farsa, nesse agora, a partir desse último aumento, eu classifiquei como o fim do PPI como uma falácia nomotética. Falácia nomotética é assim, quando você tem uma coisa, você muda o nome daquela coisa e você diz que aquela coisa também mudou. Então, só porque você mudou o nome da coisa, você quer convencer as pessoas de que a própria coisa também mudou. Mas acontece que você mudar o nome de uma xícara e passar a dizer que ela é uma taça, não transforma a xícara em taça. Então, não é o nome que determina a qualidade da coisa, é a coisa em si, né? Então, a política de preço ela continua essencialmente a mesma, só mudou de nome. Tá sem som. Tá sem som? Agora eu mutei por causa do cachorro, desculpa. O cachorro. Ô, Felipe, eu vi o seu artigo e até peguei ele para a gente discutir, porque é o seguinte, você numera as falácias. A falácia número 1, segundo você, é que o petróleo brasileiro é incompatível com o nosso parque de refino, por isso é necessário importar petróleo. Por isso que o preço dos combustíveis tem que acompanhar o preço do petróleo no mercado internacional e a cotação do dólar. Eu imaginava que a PPI era justamente a gente não acompanhar mais o preço do petróleo no mercado internacional e a cotação do dólar. Mas é por isso que acontece, porque a gente tem que importar petróleo, é isso? De forma nenhuma. O petróleo brasileiro ele é altamente compatível com as refinarias da Petrobras. A Petrobras já processou 95%, 96% de todo o petróleo que ela processa com petróleo de origem nacional. Então, existe uma compatibilidade muito boa e não existe a necessidade de importar petróleo para produzir combustíveis por causa dessa questão da incompatibilidade do parque de refino com o nosso petróleo produzido aqui. Isso não acontece e foi historicamente demonstrado, né, pelos volumes já processados de petróleo nacional. E continuam sendo processados, né? Continuam sendo. Sim. Nós somos, Felipe, nós somos ou não somos autossuficientes em produção de petróleo? Nós poderíamos, por exemplo, produzir petróleo, refiná-lo e viver só por conta do nosso petróleo? Sim, a gente é autossuficiente na produção de petróleo. Na verdade, existe um excedente que vem sendo produzido, né? O Brasil produz alguma coisa da ordem pouco acima de 3 milhões de barris por dia, e desses 3 milhões e alguma coisa, 3.200, alguma coisa assim, mais de 1 milhão de barris por dia são exportados, né? E o pior, boa parte desse volume exportado vem sendo feita essa exportação por multinacionais estrangeiras, por empresas estrangeiras, né? Então, o Brasil é superavitário na produção do petróleo, o petróleo é compatível com as nossas refinarias, e o ideal, né, que eu sempre defendo, é que deveria ser ou proibida a exportação de petróleo cru, para que a gente tivesse a chance de agregar valor ao petróleo cru brasileiro, processando esse petróleo no Brasil, né? E também consumindo petróleo na medida da nossa necessidade, porque você produzir mais petróleo do que você precisa, na verdade, você está colocando em risco o próprio futuro, né? Então, o mais sensato seria ou proibir a exportação de petróleo cru ou taxar
severamente e definitivamente, que seriam medidas para incentivar que fosse agregado valor a ele no Brasil. Felipe, outra coisa que é muito confuso para mim, certamente para a população em geral, é o que exatamente foi feito no governo Bolsonaro em relação à Petrobras. Nós perdemos campos do pré-sal, quantas refinarias a gente perdeu? E o que significou, qual foi o impacto da privatização da BR Distribuidora? E o que isso mudou a superestrutura de produção e distribuição de petróleo no Brasil? Sim, foram alienados direitos de produção em campos de petróleo, foram alienadas também vendidas refinarias, né? A refinaria de Manaus, a refinaria da Bahia, a refinaria Clara Camarão no Rio Grande do Norte, né? A BR Distribuidora foi vendida também numa condição absurda, foi vendida suas ações em bolsa, sem considerar que se estava vendendo, se estava alienando o controle da companhia, e isso tem muito valor, mas não foi precificado, foi vendido como se fosse uma venda pura e simples de ações, mas que transferiram o controle. Isso não foi devidamente qualificado. E também tudo foi feito a arrepio da lei, porque foram privatizações que não consideraram a necessária aprovação por projeto de lei do Congresso Nacional, né? Infelizmente, isso abonado pelo próprio Supremo, com o Supremo e com tudo, né? Então, foram essas aí as privatizações. A venda da BR Distribuidora é um problema sério, isso daí precisa ser revertido, porque as maiores companhias petrolíferas do mundo são integradas e têm seu braço de distribuição, é a marca da empresa perante o consumidor, é a garantia de que numa mudança de política de preços, essa mudança chegue ao consumidor final, é uma garantia também de que haja competição no mercado de distribuição, que é um mercado extremamente concentrado, com participação muito grande de poucas e grandes empresas, né? Então, o fato de você ter uma empresa estatal permite com que haja uma verdadeira competição no setor, porque a Petrobras praticando preços que sejam justos e competitivos, os demais distribuidores precisam acompanhar, senão vão perder mercado, né? A BR Distribuidora já foi a segunda maior companhia do Brasil e chegou a ter até 40% do mercado brasileiro de combustíveis, né? De distribuição de combustíveis, né? Então é essencial que se recupere esse braço de distribuição, tanto para a saúde empresarial da Petrobras como empresa estratégica e vertical e nacional, como também como uma forma de garantir a produtividade, né? A competitividade da economia nacional, fazendo chegar aos consumidores, né, preços que sejam verdadeiramente justos e competitivos, né? Com as refinarias que sobraram, o Brasil tem ou não tem capacidade de refinar tudo que produz hoje? Ou de fato, com essas privatizações, ele perdeu essa capacidade de refinar? Não, a nossa capacidade de produzir ela é bem superior à capacidade de refinar, né? A gente produz aí acima de 3 milhões, o Brasil, né? Acima de 3 milhões de barris dia de petróleo, né? A Petrobras produz alguma coisa da ordem de 2 milhões de barris de petróleo, 2.500, 2.600, se você considera petróleo e gás natural, né? Petróleo equivalente, né? Em barris equivalentes. Aí a nossa capacidade de refino gira em torno de 2 milhões, né? Mas é compatível, a capacidade de refino é compatível com o nosso mercado interno, né? Então, até nesse artigo que eu soltei hoje, que é o fim do PPI é uma falácia nomotética, ali eu atualizei os números para o diesel, porque o diesel é o principal combustível que você tem no Brasil, então é aquele combustível que a gente tem que olhar com mais cuidado, com mais rigor, né, para que a gente tenha a real ciência do que está acontecendo no abastecimento brasileiro de diesel, né. E para o diesel, numa projeção da demanda para 2023, considerando o parque integral da Petrobras, né, haveria uma necessidade de importação apenas residual do diesel. Para essa projeção, a partir dos 6 primeiros meses do ano, a gente tem qual foi o mercado brasileiro para o diesel, a gente projeta isso para o ano inteiro, considerando o mesmo consumo, né, relativo, né? E a gente considera, nesse artigo eu mostro, o quanto a Petrobras já produziu de diesel e a capacidade do primeiro trem da RNEST, a capacidade nominal, o primeiro trem da RNEST, que é a refinaria de Pernambuco, que tem uma operação. Se você considera isso, você chega à conclusão que a necessidade de importação de diesel seria meramente residual, alguma coisa entre 2% e 3%. Né? E
não se justifica, por uma necessidade de importação de 2% a 3% do diesel, você precificar todo o combustível, os outros 97%, 98%, como se tivessem sido também importados, né? Isso que não é razoável. Porque se você considera o custo de abastecimento do mercado interno de diesel, ponderando os custos de produção da Petrobras com os custos de importação, esses custos são muito baixos. Os custos médios e ponderados são muito baixos. E preços mais justos, mais competitivos e bem menores do que o PPI, o paritário de importação, poderiam ser praticados e mantendo a Petrobras altamente lucrativa, altamente competitiva, capaz de honrar com seus compromissos, tanto de dívida quanto com seus investimentos, né? E em patamares de geração de caixa, de lucratividade, de todos os principais parâmetros aí financeiros, em parâmetros equivalentes às principais petrolíferas do mundo. Se o fim da PPI é uma falácia, por que exatamente que o governo está fazendo isso? Qual que é a estratégia final do governo? O que o governo fez, o governo PT fizeram no governo passado, que não estão fazendo agora? A direção da Petrobras, que em última instância é o governo, né? A responsabilidade pela direção da Petrobras é do Executivo Federal, que tem o controle da empresa, determina as principais políticas, política de investimento, política de conteúdo nacional, política de preços, né? Todas as demais políticas são determinadas, né, pela direção da empresa e que é nomeada, em sua maioria, tanto a direção quanto o Conselho de Administração, é nomeada pelo Executivo Federal. Agora, se eles mantiveram o PPI e apenas mudaram o nome, né? Essa é por que eles fizeram isso? É uma pergunta que tem que ser feita a eles, né? Na verdade, aqui o máximo que a gente pode fazer é especular por que foi feito isso. Na verdade, o máximo que a gente pode fazer é compreender quem ganha e quem perde com isso, né? É uma opção que é política, é uma opção administrativa, é uma opção que não passa por nenhum óbice, nenhum impedimento de caráter legal, de caráter regulatório, né? Bastaria que a direção da Petrobras decidisse mudar de verdade, e não apenas no nome, a política de preços, né, a política de investimentos, a política de conteúdo nacional, que isso aconteceria, né? Agora, por que isso não está acontecendo, né? Aí, o que a gente pode entender é que são políticas que, no caso da política de preços, que beneficia segmentos da economia, né? Beneficia especialmente os importadores de combustíveis no Brasil, beneficia os produtores de combustíveis da onde esses combustíveis são originados, né, que são as refinarias dos Estados Unidos, no Golfo do México, e mais recentemente, especialmente esse ano, 2023, muito combustível vindo da Rússia, né? A principal origem do diesel importado no Brasil não é mais dos Estados Unidos, né? Agora, a principal origem desses combustíveis, especialmente o diesel, é a Rússia, né? E esse combustível que vem da Rússia vem com desconto, né, da ordem de 20% em relação ao combustível que é importado a partir dos Estados Unidos. Então, também esses interesses que estão sediados na Rússia e nos Estados Unidos são beneficiados, né? As distribuidoras privadas, né, que competiam com a BR e agora nem precisam mais competir com a BR, porque são todas, são poucas empresas dominando todo o mercado, elas também se beneficiam, né, na medida em que tem mais liberdade de ter preços mais altos, né? E, bom, quem perde com isso, né? Quem perde com isso é o consumidor brasileiro, a economia brasileira, a indústria brasileira, né? A nossa capacidade de produzir e de competir também cai, porque todos os preços aí são contaminados por preços altos de energia, especialmente do diesel. Isso contamina todos os preços, traz inflação, traz aumento dos custos de produção na indústria, né, no comércio, prejudica nosso potencial de crescimento, né, porque tanto as empresas quanto as famílias ficam com menor parte dos seus recursos, né, das suas rendas disponíveis para outros investimentos ou outros gastos, né, que não o gasto que está relacionado direto e indiretamente com o custo alto da energia. Então, são todos esses segmentos aí, vamos dizer assim, nacionais que perdem com essas decisões. Então, é basicamente isso que a gente consegue perceber. Você é vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, é isso? Isso. A AEPET. Não há um diálogo formal entre a AEPET e o governo Lula e a presidência da Petrobras e essa gestão da Petrobras, que é a gestão do governo Lula, enfim,
Assim, por que não há esse diálogo? Por que o governo toma esse tipo de decisão e não se preocupa, por exemplo, com as repercussões políticas que isso possa gerar? Eu tenho recebido, Felipe, desde ontem, nos grupos bolsonaristas que eu frequento, assim, eles estão comemorando esse aumento da gasolina como se fosse a prisão do Lula, a nova prisão do Lula. Para eles é uma demonstração cabal de que eles vão quebrar a Petrobras, que o Lula vai quebrar a Petrobras, o PT vai quebrar a Petrobras. E eles já vinham circulando antes uma informação de que o lucro da Petrobras tinha caído, sei lá, 40% ou 50%. Assim, por que você acha que o governo insiste, assim, pensando politicamente, não exatamente do ponto de vista até politicamente, que insiste numa política que, inclusive, não gera dividendos políticos para ele, alimenta a oposição e faz crer que a Petrobras está sendo mal gerenciada? O governo está decidindo políticas que beneficiam o sistema financeiro, especialmente o sistema financeiro transnacional, que beneficiam também empresas, né, grandes empresas privadas, aí, conglomerados, que são poucas empresas privadas no segmento de importação de combustíveis, né? Também a direção da Petrobras, né, e o governo, em última instância, tem mantido investimentos muito baixos na Petrobras, né? Então, investimentos feitos, realizados já nesses 8 meses, investimentos projetados para os próximos 5 anos, muito baixo, da ordem de 18 bilhões de dólares por ano, sendo que o investimento histórico da Petrobras, de 65 para cá, ultrapassa 22 bilhões de dólares, né? E o investimento de 2009 a 2014 chegou a 53 bilhões de dólares em valores atualizados. Então, são investimentos muito baixos, né? E, na verdade, em linha com o que já vinha sendo feito no plano estratégico da Petrobras anterior, em termos de investimento, foi mantido no atual governo. Investimentos muito baixos e distribuição de dividendos altíssimas, né? Muito altas e insustentáveis, né? Você não consegue manter essa distribuição por muito tempo, porque você está comprometendo investimento, você não encontra novas reservas de petróleo na mesma taxa em que elas vêm sendo esgotadas, você não aumenta a produção para recuperar, né, a queda natural dos campos maduros, então isso coloca em xeque, em risco, né, e certamente vai influenciar na redução da produção de petróleo e gás natural no futuro. Então, são decisões que são insustentáveis e que estão na mesma linha do que vinha acontecendo antes. Então, é uma prioridade para o sistema financeiro que tem objetivos de curtíssimo prazo, maximizar resultados de curtíssimo prazo, e não tem compromissos com as economias, com as indústrias, né, com as empresas em que eles são assim, proprietários temporários das ações, porque eles decidem entrar nesta ou naquela empresa que gera o máximo resultado no curto prazo. A partir do momento que esse resultado é insustentável, que não se mantém, eles simplesmente deixam aquelas ações e vão para outro segmento, outra empresa, outro segmento, outra ação negociada em bolsa, outro ativo, né, vamos dizer assim. Então, são esses segmentos que vêm sendo priorizados, e, na verdade, na essência, não existe uma mudança em relação a gestões anteriores, né, tanto do Michel Temer quanto do Jair Bolsonaro, né? Tem uma coisa específica aqui de Brasília, do Distrito Federal, que é uma cidade historicamente reconhecida pela formação de cartéis de postos de gasolina. Já teve CPI aqui sobre isso, e tem o Chico Vigilante, que é um deputado do PT, que é muito vigilante, perdão da redundância, em relação a esse tema, e hoje mesmo ele me mandou, ele sabia que eu ia falar contigo, ele mandou umas informações para mim, e diz o seguinte, que já tem postos de gasolina vendendo gasolina a R$ 5,99, portanto, a R$ 6,00 em Brasília. Sendo que o reajuste da Petrobras foi de 41 centavos. A gente nunca sabe, como consumidor, e talvez você pudesse explicar melhor para a gente como é que funciona isso, quando vai ter o aumento, é o aumento para o distribuidor, quer dizer, não é um aumento na bomba de gasolina. E como é que a gente controla, e quem é que deveria controlar a relação entre esse aumento que a Petrobras autoriza ali na compra do óleo e quando chega lá na bomba? Como é que a gente faz esse cálculo para não ser explorado? Na verdade, sim, não tem muita opção, né? A partir do momento que você não dispõe mais de uma distribuidora estatal, né, como a gente tinha a BR Distribuidora, que era 100%, uma subsidiária 100% da Petrobras, a partir do momento que você não dispõe mais desse braço de distribuição de combustível, você não tem nenhuma garantia
de que a remuneração do distribuidor vai ser uma remuneração justa, né? E também você não tem nenhuma garantia que em caso de exista uma equivalência, né? Uma equivalência razoável entre o preço praticado pela Petrobras na refinaria e o preço ao consumidor, porque você tem risco de formação de cartel. São poucas empresas, são poucas distribuidoras que controlam a maior parte do mercado, e a partir do momento em que não existe uma competição real entre essas empresas, você não tem perspectiva de que a margem de lucro desse segmento seja uma margem razoável, né, justa, né, e também de que quando você reduz o preço na refinaria, isso chegue na proporção correta na distribuição. A solução para isso, a única solução realista para isso, é você recuperar a BR Distribuidora, fazendo com que, através do Estado, através da Petrobras, você tenha um conhecimento dessa estrutura de preços e custos, né? Há um conhecimento das margens que são mais adequadas, são as margens mais corretas, com a BR disputando esse mercado e voltando a conquistar o que ela já teve entre 30% e 40% do mercado brasileiro. Aí, nesse caso, você tem como garantir que o preço e a margem praticada pelo distribuidor são corretas. Certo. É possível, Felipe, se recuperar a BR Distribuidora e as refinarias que foram privatizadas? Quer dizer, é possível um movimento político, do ponto de vista prático, isso pode ser feito? Sim, pode ser feito, não tem dificuldade nenhuma de caráter legal, não existe dificuldade nenhuma de caráter regulatório. Isso daí basta uma decisão, né, da direção da Petrobras, e que, contando com o apoio do governo, e claro que uma decisão da direção da Petrobras certamente conta com o apoio do governo, porque isso estaria alinhado, vamos dizer assim, isso poderia ser feito com muita facilidade. A Petrobras tem uma geração de caixa enorme, a Petrobras tem reservas no próprio caixa, né? A Petrobras tem uma capacidade também de tomar recursos de terceiros, né, via empréstimos com taxas muito competitivas, né, muito baixas, né, porque é considerada uma empresa saudável, né? Então tem taxas de juros que o custo de capital de terceiros também é muito baixo, então teria várias alternativas aí do seu ponto de vista da origem dos recursos, e também não existe nenhuma dificuldade de caráter legal ou regulatória, bastaria uma decisão do governo e da direção da Petrobras, que isso poderia ser feito com uma certa tranquilidade. Certo. O Fernando, eu vi que tem uma série de perguntas aqui no Superchat, vamos colocar na roda aqui para o Fernando, para o Felipe responder? Vamos sim. O Marcelo Ribeiro, Cerrado de Pé, pergunta: essas políticas, né, são afetadas pelos governos, essas grandes petrolíferas, ou tem raia própria de controle dos maiores proprietários, Felipe? Não sei se eu entendi bem a pergunta. As maiores petrolíferas do mundo são estatais, né, primeiro ponto, né? Das 5 maiores petrolíferas do mundo, 4 são estatais, e das 25, 19 são estatais. Os objetivos e a prática das empresas petrolíferas estatais são muito diferentes dos objetivos e as práticas das petrolíferas privadas, né, que hoje têm menor importância relativa, né? As petrolíferas privadas, com ação negociadas em bolsa, via de regra, são controladas pelo sistema financeiro e visam maximizar o resultado no curtíssimo prazo. Então, é um horizonte trimestral, semestral, no máximo anual, gerando muito resultado no curto prazo e, na verdade, reduzindo investimentos, recomprando as próprias ações para fazer com que cada ação valha mais e paga mais dividendo por ação. Isso contemplando esse interesse de curto prazo e fazendo com que essas empresas tenham perdido aí o seu caráter eminentemente industrial. Então, ficaram prejudicadas no sentido de recuperação das reservas que são exauridas, também ficaram prejudicadas na produção de petróleo, na produção de combustíveis, perderam importância relativa, né? Já as empresas estatais, não. Elas têm outros objetivos. O objetivo de uma empresa estatal é fazer com que a renda petrolífera fique no país. Então, como você faz com que a renda petrolífera fique no país? Tem diversas maneiras. Combustíveis a preços mais baixos é uma maneira. Quando você pratica preços menores do que os paritários de importação, você está fazendo com que uma parte da renda petrolífera fique no país, de uma maneira direta ou indireta, ou pelas pessoas e empresas tendo menor gasto
no custo direto da energia e nos custos indiretos também, fazendo com que a economia seja muito mais competitiva, a inflação seja menor, etc. Também com política de investimento, política de conteúdo nacional. Você substitui importações, isso permite com que essa renda petrolífera ela fique no país, fazendo com que esse rendimento, né, que é um rendimento não recorrente, porque vem de um combustível não renovável, fazendo com que essa renda petrolífera possa ser distribuída por mais amplos segmentos da população e não ficando contida apenas numa fração aí, industrial, né? Então, serviços, fornecimento de bens, serviços, investimento em desenvolvimento tecnológico, parcerias com universidades, com cooperativas, né? São todas formas de você fazer com que a renda petrolífera fique no país, e são mecanismos, ferramentas típicas que são usadas pelas companhias estatais, né? E que não é o caso das companhias privadas. Tem mais perguntas aí? Também temos sim. Deixa eu só, que está dando um pouco de eco. A Gaetana faz o seguinte: não tem ninguém para contrapor, porque no governo Bolsonaro a gasolina era R$10. Eu não sei se chegou a R$10, Gaetana. Aqui no Rio chegou a 8 e tanto. Foi mágica? Essa conversa justo no dia de pesquisa? É melhor a política anterior? Na verdade, não mudou a política. Se você olhar esses meus artigos aí, especialmente esse que saiu hoje, que inclusive traz referência aos anteriores, você percebe que não mudou o preço relativo, né? Preço paritário de importação, quer dizer, o vínculo do preço praticado pelas refinarias da Petrobras, pela Petrobras para os distribuidores, o vínculo desses preços com o preço do petróleo no mercado internacional e com a cotação do dólar, né, eles continuam essencialmente os mesmos. Então, se no passado você via preços mais altos do que hoje, é porque naquele momento em que você viu, o preço do petróleo era mais alto ou o real estava mais valorizado em relação ao dólar. Temos mais uma aqui da Gaetana. Na Bahia não sentimos o gostinho dos avanços do governo Lula, ela afirma. Privatização da Landulfo Alves, culpa de Lula ou de Jean Paul Prat? A responsabilidade última é sempre do presidente. Se o Jean Paul Prat está na Petrobras é porque ele foi nomeado pelo Lula. E se ele está conduzindo a Petrobras de uma maneira que o Lula não concorde, bastaria o Lula nomear outra pessoa com outros compromissos, com outras políticas, né? Então, não tem dúvida que o responsável último por tudo que vem acontecendo na Petrobras é o presidente da República, como sempre foi. Certo. O Paulo Souto diz o seguinte: Jean Paul Prat representa o interesse do capital? O Jean Paul Prats, ele tem eu fiz um artigo até quando o nome dele ainda não tinha sido formalmente indicado, ele era um dos cotados para assumir a presidência da Petrobras. Eu fiz um artigo chamado Jean Paul Prats Revelado, está aí na internet, quem quiser buscar vai encontrar. Então, nesse artigo eu faço um levantamento dos quase 3 décadas, aí, quase 30 anos, 28 anos, se não me engano, da atuação do Jean Paul Prats, né, no segmento privado, né? Então, ele atuava como empresário, como consultor, ele apoiou a lei que quebrou o monopólio exercido pela Petrobras, o monopólio estatal exercido pela Petrobras, que foi aquela lei de 97 do Fernando Henrique. Ele foi um entusiasta, apoiador da quebra do monopólio, ele trabalhou para empresas multinacionais, empresas estrangeiras, como consultor, para acessar o mercado brasileiro de combustíveis e também para acessar as nossas reservas, né, por meio dos leilões conduzidos pela ANP, né? Então, ele tem todo esse histórico. Ele também foi contra a lei da partilha, né? A lei da partilha que melhorou relativamente, apesar de não o suficiente, né, as condições de exploração do petróleo brasileiro em relação às regras da concessão, né, que era a única vigente, que tinha sido implantado pelo Fernando Henrique desde a quebra do monopólio. Então, a lei da partilha ela tinha a Petrobras como operadora única, ela tinha diversos mecanismos de retenção e distribuição da renda petrolífera, né? E a participação do Estado ela poderia ser relativamente maior, né? Apesar de também, na prática, os resultados não terem sido tão bons quanto poderiam, né? Mas tinha um potencial bem melhor do que as concessões, ele foi contra, né? Então ele tem todo esse histórico, está lá no artigo,
as declarações que ele dava, trechos dos artigos que ele escreveu, saía nos jornalões, né? Ele tem esse histórico, né? Mas a gente avalia, né? Eu escrevi esse artigo antes dele ser nomeado, e a partir do momento que ele foi nomeado, a gente precisa avaliar as ações concretas dele, né? As ações e as omissões, né? O que ele está fazendo e o que ele está deixando de fazer à frente da Petrobras. É isso que a gente tem acompanhado, né? A política de investimentos, a política de distribuição de dividendos, a política de preços, né? A política de conteúdo nacional, que praticamente não existe, né? E a política é essa, não existir, né? Então, basicamente assim. É isso. Felipe, vocês da AEPET indicaram um nome para a presidência da Petrobras? Eu digo assim, em 2003 para cá, do primeiro governo Lula para cá, quem foi, na sua opinião, o melhor presidente da Petrobras e que colocou as empresas mais próximas do modelo que vocês imaginam que seja o melhor? A gente teve no governo Lula, né? Especialmente no início do governo Lula, primeiro governo Lula, né? A gente teve na Petrobras 2 diretores que realmente conduziram políticas muito bem feitas do ponto de vista do interesse nacional, né? Que foi o Wildo Sauer na diretoria de Gás e Energia, né? Ele é oriundo, né, professor universitário, né? É uma referência do setor, especialmente no segmento da energia elétrica. Então ele conduziu esse segmento do gás e energia da Petrobras muito bem, né? E sempre teve nosso reconhecimento. E o Guilherme Estrela, né? Que foi aí uma das lideranças na descoberta do pré-sal e na definição do novo marco regulatório, né? Também fazendo investimentos muito altos, com conteúdo nacional, com uma preocupação de retenção da renda petrolífera, né? Então, são os 2 segmentos assim, da Petrobras que a gente tinha lideranças que a gente sempre fez questão de reconhecer todos os méritos, né? Então, são as 2, assim, do passado, assim, foi mais recente, né? Foram as 2 pessoas que a gente teve mais proximidade do ponto de vista político, né? E presidentes da Petrobras, com quem vocês tiveram mais proximidade e quem vocês avaliam que foi o melhor presidente da Petrobras nesse período 2003 para cá? O presidente da Petrobras, a gente não teve boa relação com nenhum presidente da Petrobras desses últimos anos, pelo menos aí desde Fernando Henrique, né? A gente não teve boa relação, né? Então, eu nem posso opinar, porque antes do Fernando Henrique eu não estava na Petrobras, entrei na Petrobras em 97, né, como terceirizado e petroleiro em 2000, então prefiro falar mais do que eu realmente tenho vivenciado, né? Então, em todo esse período a gente não teve uma boa relação de cooperação e de reconhecimento do trabalho de nenhum dos presidentes, né? Assim, um dos argumentos para se privatizar a refinaria no Brasil é de como a Petrobras tem monopólio do refino, não gera competição e os preços acabam ficando altos. Isso é uma falácia também? Sim, é uma falácia. Porque o mercado não é mercado de refino. O mercado é mercado de combustíveis, né? E o mercado de combustíveis no Brasil ele é aberto e ele é competitivo. E como eu provo isso? Então, quando a Petrobras tinha aí 98%, 99% da capacidade de refino, se ela fosse realmente monopolista, ela poderia praticar preços relativamente altos e manteria todo o mercado. É assim que funciona o monopólio. O monopólio é quando uma empresa monopolista ela pode praticar preços de monopólio, que são preços relativamente altos, e ainda assim ela não perde nada do mercado. No caso da Petrobras, foi historicamente demonstrado que ela não tem um monopólio, porque ela, praticando preços mais altos, a partir de outubro de 2016, com o PPI, ela perdeu até 30% do mercado. Né? O mercado brasileiro foi ocupado cada vez mais pelos combustíveis produzidos no exterior. Primeiro nos Estados Unidos e agora também na Rússia. Então, é um mercado aberto e competitivo. Agora, as refinarias da Petrobras elas não competem com outras no Brasil, né, antes das privatizações. Elas competem com as refinarias na Bacia do Atlântico, que a gente chama, né, que são as refinarias no Golfo do México nos Estados Unidos, e agora também com os combustíveis que são produzidos na Rússia. Então, por isso que não faz sentido em falar de monopólio do mercado de combustíveis. E outra questão também é o seguinte, esses defensores da pretensa competição, eles defendem que para que haja competição, a Petrobras precisa praticar preços altos. Porque se a Petrobras pratica preços baixos e ainda se remunera bem, ainda é lucrativa, ainda tem muita geração de caixa, etc., ela simplesmente, por ser mais competitiva, por ser mais eficiente, ela naturalmente ela ocupa todo o mercado brasileiro e não existe competição.
mas não existe competição porque os preços estão baixos praticados pela Petrobras. Para que exista competição, é o contrário. Não é que a competição traz preço baixo, é para que exista competição no mercado de combustível no Brasil, a Petrobras precisa praticar preços altos que viabilize a lucratividade da importação de combustíveis aqui. Leandro, temos muitos superchats aqui. Vamos lá, vamos ler os superchats, por favor. Vamos lá, por favor. Deixa eu só botar aqui. Júlio César Beraldi pergunta: quanto tempo é necessário para construir uma refinaria? E ele também, só para aproveitar o outro superchat dele, engenheiros da Petrobras lucram com dividendos dela? Bom, a primeira pergunta. No passado, a Petrobras, no grande ciclo de investimentos em refinarias, né, a Petrobras projetava e construía refinarias em 1000 dias, né? Hoje a realidade já está um pouco diferente, mas eu acredito que se naquela época, né, sem computador, né, sem tantas ferramentas, né, que aumentaram a produtividade, a Petrobras foi capaz de projetar e implementar, né, construir refinarias em 1000 dias, eu acredito que esse é um prazo máximo para ser referência hoje, com todas as ferramentas que nós dispomos. Infelizmente, não tem sido essa nossa referência aí das últimas experiências, especialmente a RENEST, né, que foi a refinaria que foi concluída em Pernambuco. Ela certamente levou mais tempo que isso, mas eu acredito assim, como um prazo referencial, acho que deveria ser considerado algo por aí, né? Com relação a dividendos, os funcionários da Petrobras não se beneficiam diretamente dos dividendos, mas tem mecanismo de distribuição de resultado, né, que nós, né, recebemos uma fração dos lucros, né, por diferentes critérios aí de medição do desempenho de cada um, né, e existe sim esse pagamento. A Valéria diz o seguinte, deixa eu só te mutar aqui. Boa noite, faça um recorte da fala do Felipe e envie ao presidente. Está faltando lucidez ao Lula. Também o Silvio Souza Júnior, ponto crítico. Hoje, uma intervenção federal sobre o sistema seria a distribuição onde poderia repetir o lockout como a Lende, porque estão em mãos externas? Eu não entendi. Seria um lockout que ele está se referindo na Petrobras? Eu não vejo... Só uma coisa, porque em 1973 foi o lockout dos caminhoneiros, que o lockout de distribuição, inclusive de combustível no Chile, que deu início ao processo do golpe do Pinochet. O lockout foi o ponto crítico da movimentação golpista. Eu acho que ele está fazendo uma relação sobre isso. Houve também uma coisa similar que aconteceu na PDVSA, né, no governo do presidente Hugo Chávez, né, houve também um lockout, né, no caso foi na petrolífera, na estatal venezuelana, e o governo conseguiu superar isso, né, sob a liderança do Hugo Chávez. Ali foram demitidas aí vários executivos, né, que foram justamente os que conduziram o lockout, que levou a prejuízos enormes à economia venezuelana, né. No caso do Chile, não foi exatamente o foco não foi uma empresa estatal, mas foi o setor de abastecimento, né? O setor dos caminhoneiros, que acabaram sendo instrumentalizados para interesses antinacionais, né? Então, dependendo da realidade de cada país, o imperialismo atua, né? Tentando dividir, fracionar, tentando impedir que medidas de caráter nacional, né, nacionalistas, né, e anti-imperialistas, né, sejam adotadas. Isso daí acontece todo dia, né? E para terminar, Leandro, o Denilson Melo pergunta: o CAD tem alguma influência nos preços? A Petrobras não está sendo acusada de praticar concorrência desleal e não teve que vender refinarias com falso argumento de aumentar a competitividade? Essa foi uma jogada que a direção anterior da Petrobras, né, fez com o CAD, né? Ela aceitar um pleito do CAD. Na verdade, a direção da Petrobras praticamente provocou o CAD para que o CAD determinasse que ela deveria vender refinarias, né, para uma pretensa defesa aí
da competitividade, né, da abertura do mercado, como se isso fosse trazer competitividade e redução do preço. Como eu mostrei aqui, isso é um argumento totalmente falacioso. Esse assunto é um assunto que não compete ao CAD tomar esse tipo de medida, né? Mas, na verdade, isso tudo foi orquestrado pela própria direção da Petrobras, né, pelo governo, de uma forma geral, para trazer um argumento de que, como se a direção da Petrobras tivesse algo externo a determinar que ela fosse obrigada a vender as refinarias, né? Uma forma de diluir a responsabilidade daquela direção, né? Na verdade, tudo isso é reversível, né? Não tem nenhum impedimento regulatório que obriga a Petrobras a vender nenhuma refinaria, tanto é que já foram interrompidos, todos os processos de venda de refinarias foram interrompidos, né? E acho que foram vendidas poderiam ser facilmente recuperadas. É isso, Leandro. Então é isso, Felipe Coutinho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado por ter vindo aqui conversar conosco, né? Explicar, enfim, o que está acontecendo, né, em relação à política de preços de combustível no Brasil. Grande abraço, boa noite, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado, Leandro. Obrigado, Fernando. Um abraço aí para vocês. Obrigado pela chance de falar aqui para o público e fico à disposição. Boa noite. Obrigado, Felipe. Abração.